Agora parece que foi. Bom dia para quem tá entrando no meu Instagram e a primeira imagem que aparece é essa, das dificuldades que eu tive de conectar essa live. Bom dia, Alan. Bom dia, Carl. Carla, não sei. Enfim, bom dia a todo mundo que tá entrando agora. Eu não sei se vocês acompanharam a minha primeira tentativa de entrar ao vivo, mas estava dando muito problema com a conexão e aparecia para mim que ninguém estava assistindo. Daí eu conectei mais uma vez. Bom dia, Marquinhos. Como vocês sabem, essa é uma série de lives que a gente faz toda. Carliane, desculpa amiga, é porque só tenho acesso agora ao seu usuário, não tinha ao seu perfil. Mas bom dia e seja bem-vinda. Mas deixa eu explicar para vocês, essa é uma série de lives que a gente faz toda segunda-feira para falar sobre política, para falar sobre o que aconteceu na semana anterior, de um jeito mais leve, né? Porque afinal de contas a vida no Brasil já tá muito difícil e logo na segunda-feira pela manhã a gente quer conversar de uma maneira mais pessoal, né? E aí se chama Café com Camila, esse espaço. É Café com Camila, mas eu não tive nem a decência de fazer um café hoje para conversar com vocês. A verdade é que eu já comi, já tomei café da manhã bem cedinho, acordei cedo, fiz cuscuz para tal que entrou agora e está no quarto me assistindo. Mas Theo, vocês sabem, é sudestino e ele pediu para comer cuscuz hoje. Então a gente já tomou café da manhã e eu só tô tomando um copo de água aqui para manter a formalidade de ter intervalo aqui entre o que nós vamos conversando, tomando um pouquinho de água e debatendo com vocês. Bom dia, Samara. Tudo bem? Princesa, rainha, única monarca possível na minha vida. Água com Camila, exatamente. Tomando água como se hidrate, classe trabalhadora. Eu gostei, é uma ideia. Eu acho que a gente tem que fortalecer esse espírito nas redes sociais também. Mas é importante também, se hidratem. Já tomou água hoje? Marquem aqui na minha live quem vocês esperam que se hidrate melhor hoje e que tome mais água, para lembrar a pessoa de tomar água. Não sei se é possível marcar numa live, já tô falando bobagem aqui. Não sei, tentem. Acho que não. Mas ontem foi Dia dos Pais, domingão, muita gente vi que quebrou a quarentena para ir visitar o pai. Opa, tem alguém me ligando. Sempre alguém me liga na hora da live, eu espero que não dê interferência e não fique cortando para vocês. Mas ontem foi Dia dos Pais, eu vi muita gente comemorando com seu pai, ou felicitando pelas redes sociais. E eu também, inclusive, né? O meu pai, ele já faleceu há pouco mais de um ano. Ele estava bem doente e aí nos últimos dias foi para UTI e não conseguiu se recuperar. Mas eu lembrei dele com certo carinho ontem, né? E nos últimos dias também, porque acho que ele foi muito importante, inclusive, para a escolha política que eu fiz na minha vida. E aí, acho que, tal como eu, muita gente também perdeu o pai, né? Nesses últimos dias, em especial depois da pandemia no nosso país, que atingiu um número muito fúnebre de 100 mil mortes nesse último final de semana e mais de 3 milhões de infectados, e são 100 mil amores, né? Como a gente costuma falar, 100 mil familiares, 100 mil pais, 100 mil mães, 100 mil filhos, e muita gente chorou a perda de gente querida, né? Nessas últimas semanas, infelizmente, no nosso país. E infelizmente o
Brasil caminha também para ser um epicentro, né, mundial da pandemia, porque nós temos acima da presidência um completo genocida, um cara que não tem qualquer responsabilidade com a vida do povo, com a vida dos brasileiros, e tivemos aí uma péssima gerência dessa crise, né? Não por acaso também estamos no meio de uma das maiores crises sanitárias das últimas décadas e não temos sequer um ministro da saúde, né? Estamos aí há várias semanas sem definição no Ministério da Saúde, nessa pasta que é tão importante, sobretudo nesse momento. Então, acho que é um número que causa muito impacto, né? E mais do que um número, são vidas, e que nos ensinam a lição de que nós precisamos nos organizar, que precisamos organizar a nossa luta, porque também os próximos meses não devem ser fáceis. Mas o importante é que muita gente também teve a oportunidade aí de comemorar com seus pais. Estamos num país também que o tema do abandono parental ainda é um grande problema social, né? Enfim, gente que não tem sequer o nome do pai registrado no cartório e, sobretudo, gente que não teve a oportunidade de ter a sua vida acompanhada por um pai, né? De gente que, enfim, não teve uma família estruturada, e que nós estamos combatendo a nível de estrutura, né, esse problema, porque afinal são anos e anos de sociedade patriarcal, enfim, do homem achando que ele não tem que cumprir o papel de pai, achando que não é responsabilidade dele, não tomando para si o compromisso, e que nós também temos colocado com centralidade a necessidade de criar uma nova cultura social e familiar, né, no país. Assim, não sei se vocês viram, mas recentemente teve muita polêmica em torno do Tami, né, que é filho da Gretchen. Ele é um homem trans e ele adotou uma criança, e muita gente, muito bolsonarista inclusive, foram lá organizar um ataque nas redes sociais dele para falar que ele não era pai de verdade, para falar que ele não tinha a legitimidade de ser pai. E vocês vejam que esse mesmo ataque não acontece quando, nos casos que eu mencionei antes, muitas vezes em famílias conformadas nos padrões tradicionais, existem o abandono sentimental, o abandono emocional, o abandono afetivo de tantas crianças pelos seus pais, né, ou pelos que deveriam ser os seus pais. Então acho que é também um momento da gente refletir sobre isso. Mas mudando de assunto, eu pedi na última semana que vocês enviassem indicações, né, de música, de série, de filme para assistir. Inclusive ontem pedi aqui no meu story, muita gente respondeu, muitas indicações boas, mas a gente acabou assistindo The Office, porque é taurina, né? Vocês sabem, taurina é a pessoa que ousa pouco aí no entretenimento. Pelo menos eu sou uma taurina assim, que eu demoro muito a assistir uma nova série, porque eu sempre me apego muito às que eu já assisti anteriormente e gostei. Então, não havia assistido The Office ainda, então a gente maratonou mais de uma temporada de The Office ontem. Foi ótimo. Continuamos assistindo. Ô Marcos, você não pode falar nada, amigo. Infelizmente, ninguém aguenta mais você indicando Interestelar. Inclusive, as pessoas responderam o meu story com a sua indicação, dizendo que não era um bom filme. E aí, já viu, né? Eu não vou confiar nessa indicação. Faça sua defesa. Inclusive, se você quiser, Marquinhos, solicitar aqui a participação na live, fica à vontade também. A gente vai conversando aqui, você vai colocando os seus argumentos, porque as pessoas que estão me acompanhando nessa segunda-feira pela manhã devem assistir Interestelar. Fica a dica também. Mas o que eu falava dessas indicações é que a minha amiga, o único filme que ele assistiu, Letícia colocou aqui. Ai, ai. Não assisti As Telefonistas, Lorena.
Gente, se vocês quiserem solicitar a participação na live, sério, façam isso, vai ser muito legal a gente conversar assim mais diretamente também. Taline colocou que é um excelente filme, não sei se ela tá falando sobre As Telefonistas ou sobre o Interestelar. Fica o debate também aqui no chat dessa live. Mas, nossa, vocês têm que me deixar falar. O que eu tava me referindo quando disse que vocês me deram algumas indicações boas, eu pedi isso na live da semana passada, é que a minha amiga, minha camarada, minha companheira, minha xará, Camila Pedro, que milita no nosso coletivo de juventude que é o Juntos, lá no Rio de Janeiro, ela fez assim, ela praticamente fez um dossiê de indicações de música, de série. E eu escutei pelo menos as músicas que ela enviou, e ela também comentou que havia assistido Umbrella Academy, não sei, não aprendi ainda a pronunciar, até ela já me falou 200 vezes, eu não aprendi ainda. Mas ela já havia assistido essa série e tinha gostado muito, e fez indicações de um monte de músicas novas, inclusive o nosso sextou aqui em casa foi ouvindo as indicações de Camila Pedro. Pedro Levi tá aí também para provar, porque ele também estava passando aqui em casa e gostou bastante, inclusive, das indicações dela. Ai, Marcos, nossa, esse garoto demais, né? Vocês vão ficar mesmo defendendo o filme que Marcos indicou? Vocês já pararam para pensar na pessoa que tá fazendo essa indicação? Brincadeira, mas vamos seguir aqui, gente, porque ó, anotei um monte de coisa pra falar com vocês. Não vamos ficar falando aqui só sobre a polêmica se Interestelar é bom ou não. Nessa última semana, também uma lei fundamental no combate à violência contra a mulher completou 14 anos, que é a Lei Maria da Penha. Apesar de ter muitas insuficiências, porque nós sabemos que o nosso sistema jurídico ainda não acolhe devidamente, ainda não produz, inclusive, uma rede de acolhimento à mulher violentada, essa lei tem uma importância histórica, né, no combate à violência contra a mulher. E desde que a pandemia começou, como vocês sabem, muitos estados têm crescido disparadamente os índices de violência contra a mulher, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Eu postei isso no meu feed na semana passada, vocês podem ir lá consultar. Nós temos um dado muito assustador, na minha opinião, enfim, na de qualquer um, na verdade, que é o de que os casos, os registros de estupro cresceram 80% nos últimos 3 meses, ou seja, desde que começou a quarentena, o isolamento social aqui no Rio Grande do Norte. E vocês vejam o quanto isso é terrível, né? Completamente terrível. Isso porque existe uma subnotificação que é brutal. Muitas mulheres não chegam a denunciar, ou porque elas não se sentem, como eu falava, devidamente acolhidas para tanto, ou porque elas não conseguem, né? Simplesmente não têm acesso à denúncia. A gente tem, inclusive, só 5 delegacias da mulher em todo o estado, que é muito, muito insuficiente, né? Pensando que o Rio Grande do Norte é um estado muito grande, não só em termos geográficos, mas também populacional. E essas DMs não são capazes, né, de acolher a demanda aí de mulheres que são ou assediadas, ou violentadas fisicamente, ou mesmo estupradas, né, nesse caso. Então, acho que é também um alarme para a gente rever as políticas públicas de acolhimento à mulher violentada e também de como prover as condições para que essa realidade seja enfrentada com consequência por aqui, né? E aí vocês vejam também o quanto não faz diferença o tema da representatividade política que essas mulheres não têm hoje, e que talvez fosse um elemento importante para atuar no caminho de construir políticas públicas de enfrentamento, e que nós ainda estamos caminhando a passos lentos para corrigir, né? Então acho que é muito importante a gente pensar sobre isso agora, inclusive que se aproximam as eleições municipais.
Mas bom dia para quem está chegando. Vi que muita gente nova foi entrando. Como vocês sabem, essa é uma live semanal que nós fazemos toda segunda-feira pela manhã. Se chama Café com Camila. Hoje não temos café, mas temos água. Se hidratem. E nós estamos conversando aqui sobre a semana que passou, sobre o que aconteceu na semana anterior, quais são os nossos desafios dos próximos dias, e tô aqui batendo esse papo com vocês aí pelo chat. Deixa eu ver quantos minutinhos nós estamos falando. Mano, nós já passamos de 15 minutos. A ideia é que a gente ficasse 15 minutos aqui falando. Como vocês sabem, toda semana eu digo que vou falar só 15 minutos e falo mais, porque é muita coisa para dar conta, é muito problema que nós temos enfrentado enquanto classe trabalhadora, mas estou tentando me policiar mais quanto ao tempo. Inclusive porque muita gente me disse que essa nossa live estava muito cedo. Não sei o que acontece com essa turma que me acompanha aqui nas redes, porque eu acordo todo dia muito cedinho mesmo. Mas aí a turma tava falando que tava muito cedo, eu tava fazendo às 8, agora eu tô fazendo às 9. E aí vocês vão falando também se é o melhor horário, se a gente coloca um pouquinho mais tarde, para dar tempo de todo mundo aí fazer as suas tarefas antes de entrar, de bater esse papo. Não sei, vão falando. Mas pra terminar mesmo esse nosso papo hoje, pra gente não se alongar tanto, não sei se vocês viram, né? Mas na semana passada o governo Bolsonaro também já deu sinais. Ops, a Ingrid colocou uma pergunta aqui. Vou ler, que a ideia é que a gente dialogue mesmo nesse espaço. Camila, como você avalia o surgimento das candidaturas da esquerda anunciadas nesses últimos dias? Oi, Ingrid, bom dia. Primeiramente, eu acho que nós estamos vivendo numa situação política muito polarizada, né? Essas eleições municipais são uma espécie de teste para o bolsonarismo, né? Que apesar de tanta desgraça que a gente viu acontecer no nosso país no último período, ainda segue com uma popularidade muito alta. Então, na urna, né, mesmo nesse local em que as pessoas são convocadas a também emitir uma opinião política, que nós vamos ter uma prova de como andam as ideias de extrema-direita realmente, de como andam esse raio de apoio ainda ao governo Bolsonaro, que nós sempre tivemos a consciência de que era um governo muito prejudicial para a classe trabalhadora, mas pela forma, inclusive, como os elementos da situação política estão colocados de maneira muito confusa, né? Para muita gente ainda gera uma distorção, né? Por exemplo, muita gente acha que o Bolsonaro foi o responsável pelo auxílio emergencial, quando nós que acompanhamos mais diretamente a política vimos que foi uma verdadeira batalha garantir que saísse os R$600, que ainda é muito insuficiente, mas que o cara queria propor 200 no começo. Enfim, foi realmente uma batalha, uma guerra para garantir que esse dinheiro saísse. Hoje Bolsonaro se coloca meio que como o pai do auxílio emergencial, né? Mas acho que, considerando o que eu falei, essas eleições estão colocadas de certa forma de uma maneira muito atípica, né, para nós, com a crise sanitária e tudo mais. Então eu avalio com muito bons olhos o surgimento de candidaturas de esquerda, né? Vocês sabem, eu construo um partido de esquerda, que é o PSOL, mas o PSOL ainda é um partido muito pequeno, né? Ou pequeno para o que nós almejamos que ele seja, né? Para que também nós trabalhamos para que esteja à altura dos nossos sonhos. Então eu acho que é muito importante impulsionar candidaturas de esquerda pelo país afora. Tenho também as minhas críticas e as críticas do meu partido e da minha organização política a uma certa velha esquerda, né, que nós chamamos de velha esquerda, porque há muito tempo no comando do país não foi capaz de promover reformas estruturais.
e que nós achamos que cometeu muitos problemas, né, de conciliação de classe, de conciliação com aqueles que não representavam os nossos interesses enquanto classe trabalhadora, mas que, considerando tudo que eu falei, tem uma importância e uma diferença de tipo, né, mesmo de natureza em relação ao bolsonarismo, por exemplo. Então tenho minhas críticas, tenho as minhas divergências, mas acho também que ninguém é suficiente sozinho nesse momento. O pessoal não é o partido que é suficiente sozinho. E tenho, inclusive, muito respeito e admiração por algumas candidaturas que estão colocadas aí em outros partidos. E acho que nós temos condição também de apresentar um programa diferente, né? Um programa mais radical do ponto de vista de apresentar soluções para os problemas que a gente vivencia hoje coletivamente e que são soluções que caminham de encontro aos nossos interesses de classe, né? Então, vocês sabem, eu estou como presidente do Diretório Municipal do PSOL aqui em Natal e nós temos orientado a nossa intervenção política nas eleições sob esse princípio também, né? O princípio de que não somos suficientes sozinhos, mas que também guardamos certa independência e certa autonomia em relação ao programa que nós queremos construir e também como é que nós queremos nos apresentar nessas eleições, né? Porque já vimos também que ficar em cima do muro, ficar no centro não dá certo, né? Prova disso é que o Bolsonaro se colocando meio que como um outsider da política, como alguém que tinha a solução muito fácil, né? Muito concreta para os problemas da sociedade e acabou ganhando muito espaço. Então nós achamos que pela esquerda nós não temos que, costumamos dizer que não tememos dizer o nosso nome, dizer quem é que nós somos e o que nós defendemos, né? E, inclusive tem muitas fake news aí que são criadas nesse sentido, mas eu acho que vale a pena também a gente considerar a importância de ser uma alternativa real, né? De ser uma referência real nessas eleições. Mas aí, gente, já tô chegando aqui aos 25 minutos de live, não deu certo me policiar, pelo visto vocês também não tem comentado aqui que já passou dos 15 minutos, mas vamos conversando mais. Eu adorei a sua pergunta, Ingrid. Eu acho que vocês têm que ficar livres para fazer perguntas e comentários por aqui também, mesmo que seja para defender Interestelar, como o Marquinhos fez, mas a ideia é que esse espaço seja um espaço para a gente dialogar mesmo. Então, vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana de lutas, inclusive, que temos muita tarefa para tocar, muita coisa para enfrentar, muita coisa para combater, inclusive aí vindo de Bolsonaro, vindo de Álvaro Dias, vindo de qualquer governo que tente retroceder nos nossos direitos, mas que nós nos fortaleçamos também para fazer essas batalhas, né? Para que a gente também tenha a consciência de que não estamos nessa sozinha, de que nós estamos juntos, que nós estamos juntas. Um beijo. Beijo, Letícia. Você que é meu tudo, garota. E vão ver o vídeo de Letícia, porque... Ah, tá. Deixa eu fazer essa recomendação antes de sair. Letícia, que no Instagram se chama Catu Verso, ela construiu um programa excelente, gente. Uma série de live, inclusive, parecida com essa que nós fazemos aqui na segunda pela manhã. Só que no caso dela são vídeos que se chamam Maquia e Reclama. Talvez se eu tivesse a habilidade de fazer maquiagem, coisa que eu não sei, não faço a mínima ideia, juro. A única coisa que eu consigo fazer, dadas as minhas condições motoras, é passar um batom. Mas Letícia sabe se maquiar e ela fez esse vídeo falando sobre política também, sobre o que acontece na semana se maquiando. E ela é genial, né? Essa garota é muito carismática, é muito perfeita. Então vão lá no Instagram dela, assistam o vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Que, olha, vou deixar aqui um spoiler pra vocês. Nos próximos dias temos uma surpresa.
Tem uma surpresa aí pra vocês que vocês vão gostar muito, na minha opinião. E envolve Letícia também. Eu e Letícia. É isso. Um beijo, turma. Boa semana pra todo mundo.